Bora falar de futebol, bora falar de uma contratação importante aqui no futebol brasileiro. Domenech Torrent, ou Domenech Torrent, você escolhe, tá? Pode ser Domi também, porque ele falou que o apelido dele é Domi, ele aceita ser chamado por Domi. Eu vou de Domenech, tá? O Domenech foi contratado pelo Flamengo até 2021. É o novo técnico, o novo head coach da equipe do Flamengo. Ele que foi auxiliar do Guardiola por 10 anos, hein? Tem um peso muito grande isso na sua história. Mas de trabalho como head coach, como cara, como treinador, ele tem um só, que foi no New York City. Eu assisti 2 jogos desse trabalho aqui no YouTube, 2 jogos completos, fiz algumas anotações para passar em relação ao que ele consegue colocar em prática no campo e também vou falar um pouquinho sobre o que ele quer ver em campo, sobre a cartilha do Domenech, sobre o que ele pensa de futebol, que eu também dei uma olhadinha nisso e eu vou trazer para vocês uma cartilha que ele mesmo fez, tá? Ele mesmo tweetou e eu vou falar um pouquinho dela. Para começar, eu quero passar o retrospecto do Domenech lá no New York City. Não precisa nem falar em relação ao retrospecto com o Guardiola, é a carreira do Guardiola, é muito vencedor. Agora, e sozinho, que é como ele vai chegar aqui no Flamengo, com uma equipe formada por ele sem o Guardiola? Bom, isso aconteceu lá no New York City, ele chegou no meio de 2018, no meio de uma temporada, é o que acontece agora no Flamengo, ele chega no meio de uma temporada, pegou a equipe e não teve um desempenho tão bacana. Em 22 jogos, a equipe do New York City, do Knick, do NYC, acabou tendo 50% de aproveitamento. Chegou à semifinal da sua conferência, mas caiu fora, deixou a competição sendo eliminado pelo Atlanta United do Tata Martino, que depois foi treinar a seleção mexicana. Bom, e dentro dessa perspectiva, ele não se classificou para a CONCACAF, que é a Libertadores deles por lá. Importante destacar, em 2019, que aí é um trabalho do Domenech mesmo, é um trabalho já com a pré-temporada, com um desenvolvimento maior do time nas mãos do treinador, ele teve um desempenho melhor. Teve um desempenho de 62% de aproveitamento, um desempenho interessante, mas ele cai de novo na semifinal da conferência. Aliás, é a 4ª vez consecutiva que o New York City cai na semifinal de conferência. E eu vou falar um pouquinho sobre isso em termos de repercussão lá nos Estados Unidos. Bom, foram 20 vitórias, 11 empates e 7 derrotas, 71 gols marcados, 45 gols contra. Para quem é adepto da filosofia do Guardiola, tomar 45 gols em 38 jogos não é o ideal. Porque a filosofia do Guardiola é de ter um jogo de posse de bola. Ele não é defensivo porque, para ele, a defesa, se defender, é ter a posse e atacar. Ter a posse da bola. Quanto mais eu tiver a posse da bola, mais tempo o adversário fica sem ela e sem a chance de me atacar. Então, tomou bastante gol, e esse é um problema que eu vou falar também em relação ao sistema defensivo que eu assisti nos 2 jogos, tá? Ele apresentou coisas diferentes nesses 2 jogos, um contra o Atlanta United, derrota para o Atlanta na temporada regular, e um vitória no clássico contra o New York Red Bull, tá? Importante destacar também que ele cai nas quartas de final para o Orlando City na US Open Cup. Em paralelo, só um contraste, um técnico muito criticado lá nos Estados Unidos foi o Frank de Boer, que assumiu em 2019, ou seja, o Domenech já tinha ali alguns meses de trabalho, meio ano de trabalho, ele assume em 2019, depois da saída do Tata, e ele passa a fazer um trabalho que é muito criticado em termos de desempenho dentro de campo, mas em resultados acabou sendo até melhor, porque ele cai na final da sua conferência, ele não cai na semifinal da sua conferência, que é a mesma do New York City, ele estava na outra semifinal e passou. Tem 60% de aproveitamento, 20 vitórias, 4 empates e 13 derrotas. Perdeu mais, mas empatou menos, o número de vitórias é o mesmo. Disputou a CONCACAF por conta do Tata Martino, caiu nas quartas de final para o Monterrey, que foi o campeão da competição, e na US Open Cup, a Copa do Brasil, teoricamente, foi campeão. Foi um trabalho mais criticado dentro de campo, só que deu mais resultado. No fim das contas, os 2 saíram das equipes depois dessa temporada. Isso só uma curiosidade em relação à comparação dos resultadistas. Bom, importantes pontos, tá? O técnico Domenech Torrent saiu dos Estados Unidos criticando o calendário. E olha só, ele falou que é muito difícil, com as viagens que existem nos Estados Unidos, disputar 4 jogos em 15 dias. A crítica dele foi essa. Parou para pensar?
4 jogos em 15 dias. Aqui no Brasil é normal 3 jogos em 9 dias. Isso sem a pandemia, com o calendário já apertado. Agora, o calendário está ainda mais apertado. Existe a perspectiva de jogar em 12 dias 4 jogos. Então, olha, vamos ver como que ele vai chegar, como que ele vai encarar esse calendário que está mais afetado ainda por conta da pandemia, e no ano que vem deve ter um reajuste, só que não vai ser tão bacana quanto o calendário paraguaio, por exemplo, que é um calendário que dá uma semana de distância para cada jogo. Não é bem assim. É um calendário apertado e ele vai ter de lidar com isso, assim como teve de lidar lá nos Estados Unidos, embora tenha criticado, falou, se eu não quisesse esse tipo de desafio, eu não aceitava, eu ficava lá quietinho em Barcelona, que é onde ele estava antes, em termos de descanso, né? Ele falou, não, resolvi vir para cá, vou encarar, mas acho muito prejudicial. Vamos ver o que ele vai achar do calendário aqui no Brasil, principalmente sul-americano, né? Porque o Flamengo, pela teoria, vai brigar por tudo, inclusive Libertadores, Copa do Brasil, então o calendário fica ainda mais apertado quando você disputa todas as competições até o final. Vamos lá, a cartilha do Domenech, rapidamente. Ele coloca no seu Twitter que o estilo de jogo que ele gosta é um jogo rápido e em conjunto. Então, é claro que muita gente vai falar, nossa, mas a posse de bola é um pouco modorrenta. Não, não é modorrenta. Mas eu vou ler rapidinho e depois vou falar sobre os 2 jogos. Segundo ponto, confiança para sair da pressão na defesa. Quando o adversário pressiona, ele gosta que o time dele use o goleiro, toque a bola, tente o drible até às vezes, ali pertinho da sua própria grande área, e se tiver que tocar a bola na linha de fundo, pertinho do escanteio, tocar com o goleiro, tabelar com o goleiro, vai acontecer. Detalhe, assistindo aos jogos, se precisar dar bicão, ele vai dar bicão. Ele não vai ser tão ortodoxo, mas enquanto houver tempo, enquanto houver superioridade numérica, ele vai tentar sair com a bola no pé. Outro detalhe importante, atacar o espaço. É um técnico que, por mais que goste do jogo posicional, ele gosta da infiltração, ele gosta, sim, de uma movimentação dos jogadores, isso deu para perceber. Então, muitas vezes, esse Flamengo vai atacar espaço, vai fazer com que Gabigol, Arrascaeta, o Gerson, o Everton Ribeiro ali se movimentem atacando o espaço futuro em velocidade, com uma transição muito rápida, como o Jorge Jesus gostava também. Então, essa ideia de que o time vai ser mais lento, não é bem assim, o time ofensivamente vai ter velocidade e eu vou falar sobre isso já já. Perde e pressiona, é aquela história, perdeu a bola, ele vai querer que o time morda para recuperar o quanto antes. Trocar passes para atrair o adversário e criar espaço nas linhas adversárias. Bom, esse é um outro ponto interessante, muita gente vai falar, vai ser aquele time que vai ficar tocando bola no campo de defesa e se o adversário não vier, o time não vai atacar. Não, ele vai querer atrair o adversário. Ele vai querer trocar passes no campo de defesa com 3 jogadores, tá? 3 jogadores pelo menos. Eu não vi ele usar o goleiro. Então são 3 jogadores mesmo, um volante e 2 zagueiros, trocando passes ali, uma aproximação pode pintar dos jogadores que estão à frente do meio-campo, e aí ele vai trocando passes. Se a marcação adversária começar a subir, ele vai tentar entrar pelo meio e deixar alguns jogadores já para trás para ganhar superioridade numérica na transição em velocidade. Enquanto isso, ele vai trabalhar a bola. Vai depender das circunstâncias do jogo, mas esse é um princípio que ele vai querer implantar. E que não é muito do Jorge Jesus ficar tocando bola no campo de defesa esperando o adversário chegar. Essa é uma diferença. Atacar com velocidade, já falei, o jogar rápido e junto tem muito a ver com isso na cartilha que ele colocou no Twitter dele, e também ser criativo no terceiro terço, isso é muito legal. Quando o time chega no terceiro terço do campo, aí ele vai querer que pinte aquela jogada com drible, que pinte aquela jogada com corta-luz, ele vai querer que de fato os jogadores tenham liberdade para ultrapassar a barreira adversária, é isso. É bacana também. Bom, essa é a cartilha que ele colocou no Twitter dele. Agora eu acompanhei 2 jogos. O primeiro que eu assisti foi da equipe do Atlanta United vencendo o Domenech no New York City por 2-1 na Major League Soccer na temporada regular. Jogo que aconteceu fora de casa. O outro eu assisti dentro de casa com vitória. E a curiosidade, nesse jogo o Domenech usou 5 jogadores na linha de defesa, 2 jogadores à frente na marcação e soltou 3 sem grande obrigação de marcar. E aí o Atlanta deitou e rolou. Foi realmente assim um massacre de chances e o New York City passou a usar a transição em velocidade, que ele falou que gosta, jogando junto, rápido, esses 3 jogadores avançavam, outros 2 vinham no apoio, geralmente com 5. E chegou a assustar em alguns momentos, foi criativo na velocidade. Mas em grande parte do jogo, mesmo com uma linha de 5 e 2 homens à frente ali tentando bicar
quem estava trabalhando a bola na intermediária, o Atlanta teve superioridade. Qual o objetivo de você colocar 3 mais soltos? Porque geralmente no Brasil são 4-4-2 na defesa. Quando você solta 3, você obriga o adversário a falar, opa, eu preciso me preocupar e deixar mais um preso aqui, porque senão, uma roubada de bola e um lançamento, eu fico com inferioridade numérica e é meio gol. Esse foi o objetivo, mas o Atlanta não se intimidou muito com isso e subiu normalmente. E aí teve superioridade numérica e tranquilidade para tocar a bola, para girar a bola e girar pouco. Tá? Porque muitas vezes essa linha de 5 ficava amassada ali na linha da grande área e quem dava amplitude nas pontas recebia a bola livre. Na direita foi uma festa. Foi uma festa e o Domenech não corrigiu. Passou mais de 30 minutos, meia hora, com o Atlanta trocando passes e pum, bola na direita com uma liberdade danada e esses 5 ali fechadinhos na frente da grande área. Parecia que não podiam chutar, mas tocar a bola para lateral podia, para os pontas podia, e aí o Atlanta realmente conseguiu criar muitas chances, inclusive o primeiro gol do jogo do Atlanta é justamente de um cruzamento da direita. Bom, é importante destacar essa linha de 5, e aí depois que vem o segundo tempo, ele começa a destacar esse quinto jogador para ficar à frente numa defesa com 4, 3 e 3 soltos. Isso é importante. Quando tinha 5, um sempre saía para morder, só que esse que saía para morder abria um buraco e o Atlanta explorava. E o sistema defensivo do Domenech foi muito criticado por isso. Não exatamente por essa falha que eu identifiquei, mas por sofrer muitos gols, e eu falei disso. Não é normal um time com o olhar do Guardiola tomar muitos gols, não é o objetivo, para ser mais exato. E isso aconteceu bastante. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui em relação isso. Sim, ele faz uma marcação mista na bola parada, né? Aquela coisa de você deixar alguns jogadores na marcação por zona e outros individualmente marcando. Não tem problema em tocar para trás. Nenhum problema em tocar a bola para trás. Teve jogada nessa partida contra o Atlanta, que o time estava com a bola na intermediária ofensiva, apertou um pouquinho a marcação, pum, jogou a bola lá para trás para os 2 zagueiros, não teve problema nenhum, começou a jogada de novo. Já falei das linhas defensivas e em relação ao jogo contra o Red Bull, a vitória por 2-1, o jogo contra o Atlanta foi no dia 11 de agosto, o jogo contra o Red Bull no dia 24 de agosto. Em relação a esse jogo, a marcação encaixou melhor e ele usou a linha de 4 no começo, depois colocou a linha de 5, mas no começo uma linha de 4, acabou sofrendo gol e conseguiu virar depois. A linha de 5 sempre com um saindo para morder mais, para pegar mais, só que o Red Bull não tinha tanta qualidade na hora de resolver a jogada e por isso assustou muito pouco o goleiro do New York City. Já o New York City, na saída de bola com o Atlanta, se enroscou um pouquinho mais, diferente do que aconteceu contra o Red Bull. Aí a equipe com a saída de bola conseguiu botar muitos jogadores para trás e sair em superioridade numérica para fazer a transição em velocidade, jogou muito bem nesse sentido. Críticas. O Andrew Dowdeswell, anotei aqui, do MLS Multiplex, disse que o Atlanta precisa de aliás, o Atlanta não, o New York City precisa de um técnico vencedor e não tático. Detalhe curioso esse em relação ao Domenech. O Jorge Jesus já é um técnico muito vencedor, o Domenech precisa buscar a vitória. E aí que tá. 13 minutos e meio de vídeo, eu vou parar por aqui, já dei muitas informações em relação a isso, espero que dê certo no Flamengo, porque é um técnico diferente, que traz ideias diferentes, você já viu da questão da defesa, embora não tenha funcionado tão bem, ele pode aprimorar, e também é um cara que tem ideias guardiolísticas. Deixe seu comentário aqui embaixo, que eu já falei demais, deixa seu like, inscreva-se no canal e bora falar de futebol.